Salve, salve, rapaziada. No podcast de hoje nós iremos dar continuidade na nossa série Sermão Red Pill. Agora, pessoal que já acompanha o nosso podcast, deixe seu comentário, dá o seu joinha, compartilhe o nosso trabalho para que possa fortalecer a nossa comunidade. O pessoal novo que está chegando, se inscreva no canal, toque no sininho e compartilhe nossos vídeos. Assim que terminar o podcast, deixe seu comentário, o que você acha. A sua opinião é muito válida para que eu possa dar continuidade no trabalho, rapaziada. O sermão Red Pill é interessante porque ele fala do inner game, ou seja, o jogo espiritual, o jogo interno. Muitas das vezes você dá um up na sua vida, às vezes muda o seu estilo, né, a sua estética, o seu sex appeal. Você começa a fazer mais dinheiro. Então muitos homens, eles até mudam o estilo de vida dele, enfim, esses exemplos que eu passei, porém, dentro da mente dele, lá dentro, o jogo interno, ele está perdido, ele ainda é o mesmo cara. Então ele não vai ter sucesso, porque a nossa vida, ela reflete o que está dentro de nós. Então essa playlist do sermão Red Pill, eu falo muito sobre muitos livros, lógico, falo sobre a Bíblia também. Então eu quero entrar mais nessa parte de inner game, porque o nosso inner game é de suma importância. Então no podcast de hoje nós estaremos lendo o capítulo de número 16 e seguir adiante com o nosso sermão Red Pill. Se você quiser acompanhar, eu estou lendo a Bíblia Nova Versão Internacional. E o primeiro versículo do capítulo 16 diz o seguinte: ao homem pertence os planos do coração, mas o Senhor vê a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. É o que a gente está falando, rapaziada. O inner game. Ou seja, talvez por fora você acredite que você está levantando o seu VSM, porém o seu inner game está fracassado, o seu espírito está fraco. Ou seja, a sua mentalidade. Você precisa ter uma mentalidade de guerreiro, você precisa ser congruente com aquilo que parece ser. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Os reis detestam a prática da maldade, porquanto o trono se firma pela justiça. O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. Rapaziada, seja íntegro, seja honesto, fale a verdade. É melhor obter sabedoria do que o ouro. É melhor obter entendimento do que a prata. A vereda do justo evita o mal. Quem guarda o caminho preserva a sua vida. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Melhor é ter um espírito humilde entre os oprimidos do que compartilhar despojos com os orgulhosos. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduzem à morte. E se você fizer uma análise, você é o resultado dos seus hábitos. Ou seja, aquilo que você faz diariamente. Muitas das vezes você começa a mudar os seus hábitos e você transforma, você vira essa pessoa. Ou seja, há caminho que parece ser reto para os homens, mas no final é a sua morte, ou seja, ele vai levar à sua morte. Para deixar bem simples, qualquer caminho leva à morte. Não importa qual seja ele. O seu destino é a morte. Por exemplo, um piloto numa Fórmula 1 pode ser arriscado. Pode ser que você morra na corrida, ou seja, ali na pista, como aconteceu com Ayrton Senna, enfim, vários outros exemplos. Há caminhos que levam para a morte. Todos os caminhos levam para a morte. Agora, a diferença é você entender o processo, ser feliz no processo e aproveitar o processo e crescer nesse processo. Porque você será essa pessoa que mudou seus hábitos. Então os hábitos, ele é muito importante. Há caminho que parece ser reto ao homem, mas no final conduz à morte. Então se você tiver hábitos bons, por mais que no final o resultado seja a morte, você teve uma trajetória boa, você levantou o seu game. Agora se você tiver maus hábitos diários, esses pensamentos, essas atitudes também irão te levar à morte. E pode ser que seja uma morte prematura. Então isso é de suma importância, rapaziada, ter em mente. O apetite do trabalhador obriga a trabalhar.
a sua fome o impulsiona. O homem sem caráter maquina o mal. Suas palavras são um fogo devorador. O homem perverso ele provoca dissensão, espalha boatos, afasta bons amigos. O violento recruta o seu próximo e leva-o por um caminho ruim. De novo, muitas pessoas recrutando soldados para um caminho ruim, levando para caminho ruim. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Ou seja, o frame ele é muito importante na vida do homem, de qualquer pessoa. E a maioria dos relacionamentos quando fracassa é quando o homem ele entra no frame da mulher, no frame da sua parceira. Ou seja, quando nesse verso 32 do capítulo 16, quando ele fala mais vale controlar o seu espírito, ou seja, controlar o seu frame, a sua parte interna, o seu inner game, isso é de suma importância. Assim como diz a primeira regra, né, de ferro ali, do Rollo Tomassi, frame ele é tudo. E sim, frame ele é tudo, ele faz parte da sua vida. É por isso que eu sempre falo, peso, grana, game e frame. Esses 4 pilares é de suma importância na vida do homem moderno. Você precisa ter isso em mente. Peso, grana, game e frame. O versículo 33, para finalizar o capítulo 16, diz assim: a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Agora, no capítulo 17, melhor é o pedaço do pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Muitas das vezes você está num lugar confortável, porém tem essa intriga, ou seja, essa discordância. Isso não é bacana, isso não é legal. O ímpio dá atenção aos lábios maus. O mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Vai vendo, o karma. O pessoal gosta de ver, né, o outro se ferrando. Então, rapaziada, toma cuidado com o karma aí. Ou seja, tudo coopera para o bem daqueles que amam. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos fala muito bem do karma. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos. E os pais são o orgulho dos seus filhos. Agora, quando nós falamos que os pais são o orgulho para os seus filhos, ou seja, você ouve muito isso, principalmente com as garotas que têm essa ideologia enraizada nela, ou seja, foi criada ali naquele berço do imperativo feminino. Ela fala: minha mãe é uma guerreira, você que nem minha mãe. Mãe solteira, tal, do lar, trabalhadora, meu pai não valia nada, vagabundo. Ou seja, mete o pau no cara, coloca a mãe lá em cima, achando que a mãe é guerreira. Não, de fato, mulher é guerreira, tal, lutadora, mas qual foi o trajeto dela? Por que ela escolheu esse cara, o Cafa? Por que ela deixou a criança dela sem essa essência de masculinidade? Então, as crianças, elas se espelham nos pais. Os caminhos podem ser bom ou pode ser ruim. E ela não só espelha os pais, como ela tem uma parte da genética dos seus pais. 50/50. Então isso é muito importante. Eu fiz um podcast há um tempo atrás falando sobre daddy issues. Ou seja, a falta dessa essência masculina no lar faz com que muitas garotas elas criam essa dependência de um cara que tem uma mentalidade alfa, de um cara dominador. Isso pode prejudicar ela nos seus relacionamentos, na sua interação com o homem. É de suma importância ter o pai e a mãe ali no lar, sendo um bom exemplo para as crianças. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um tolo em sua insensatez. Vai vendo. Porque nesse imperativo feminino, as mulheres suportam as mulheres, os homens suportam as mulheres, a sociedade suporta as mulheres e os homens estão sozinhos. Então quando ele fala que é melhor você encontrar uma ursa, ou seja, é mais perigoso você tentar salvar essa pessoa que é tola, que é insensata. Muitas das vezes você precisa deixar de lado. As suas atitudes, seus exemplos, seu comportamento irá fazer com que essa pessoa chegue até você se ela estiver precisando de ajuda. Do que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria?
um pai que ama o seu filho, que quer ver o bem do seu filho, ou seja, ele vai ensinar o seu filho a pescar, ele vai dar uma vara para o seu filho. Ele não vai dar o peixe, ele vai dar uma vara, vai ensinar ele a pescar. Tem um ditado por aí que diz mais ou menos o seguinte: se eles pegarem todo o capital do mundo, ou seja, essa parte financeira, e dividir ela para todos os seres humanos, num curto período de tempo, o dinheiro irá retornar na mão das mesmas pessoas que tinham o dinheiro, que sabem trabalhar com dinheiro, que têm a sabedoria. Assim como diz no verso desse capítulo 17, de que serve o dinheiro na mão de tolo, já que ele não quer obter sabedoria. Então é de suma importância, rapaziada, se você está buscando conhecimento e sabedoria, isso é muito valioso. Então existem muitas informações que você pode adquirir, ter um mentor do seu lado, possa dar esse suporte, ou seja, esse, vamos dizer, atalho, caminho das pedras. Buscar sabedoria é importante. No primeiro podcast dessa mesma série, Sermão Red Pill, livro de Provérbios, eu falei sobre o livro The Fast Lane e do Unscripted, do M.J. DeMarco. Então esse livro ele fala muito sobre você investir em você mesmo, ou seja, na sua sabedoria, para que você possa ter um retorno maior. Então é de suma importância. Existem vários, você pode pesquisar, existem vários documentários, várias informações, depoimentos de pessoas que ficaram ricas de uma noite para um dia, ou seja, ganhou na loteria e acabaram com o dinheiro, acabaram com tudo. Por quê? Porque não tinha sabedoria. Então não adianta de nada. Porque muitas das vezes que nós falamos dessa condição financeira, em dinheiro e tal, você não precisa ganhar milhões, ganhar, enfim, muito dinheiro. O importante não é quanto você ganha, mas quanto você gasta. Isso é o mais importante. Então se você souber administrar o pouco, você será colocado no muito. E quando chegar ao muito, você irá saber administrar, porque você administrou o seu pouco. Então isso é sabedoria. O homem sem juízo, com um aperto de mãos, se compromete e se torna fiador do seu próximo. O ímpio aceita às escondidas o suborno para desviar o curso da justiça. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo perambulam até aos confins da terra. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio, se ficar quieto, e se contiver a língua. Parecerá que tens discernimento. O interessante é que em 2 anos, nós aprendemos a falar. E passamos o resto da vida sem aprender a escutar. Nós temos 2 ouvidos e apenas uma boca. Então isso é de suma importância. Você precisa ouvir mais, falar menos e ter atitude. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Com a impiedade vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Toma cuidado no que você fala. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Então, rapaziada, eu sempre falo, é importante você levantar o seu game, manter o seu frame, porém encontrar a sua tribo. É de sua importância os homens eles terem essa interação, ou seja, esse ciclo de masculinidade. Eu falei um podcast há um tempo atrás falando sobre alfa protetor, ou seja, às vezes você entra em contato com RP e você queria ter um cara que tem, ou seja, uma mesma visão que você, tem essa lente de contato da RP, para você estar lado a lado, ter um parça ali que está do seu lado, ou seja, é melhor 2 do que 1. Então é importante você encontrar a sua tribo, e quando você for para alguma academia ou algum clube de artes marciais, você irá encontrar muitos guerreiros ali. Não que talvez ele tenha um conhecimento da RP, porém o cara tá na correria, o cara tem sangue no olho, ou seja, o cara quer estar em shape, quer aprender a se defender, tem essa essência de masculinidade.
E existem muitos amigos que melhor que irmão. Existem muitos problemas familiares, muitas pessoas que parecem ser seu irmão, porém quer te atrasar. Então é importante você ter esse ciclo de amigos. Então esse foi o sermão Red Pill, o livro de Provérbios, capítulo 18. Finalizamos, nós iremos retornar aí com o capítulo 19 em diante. Muito obrigado pelo seu tempo, deixe seu comentário, dá o seu joinha se você gostou do nosso podcast. Compartilhe o nosso trabalho com homens que estão em busca de ser a sua melhor versão. E lembre-se, peso, grana, game frame, rapaziada. Tamo junto. Um abraço, até mais, fica na paz.